Atividade número 2. Considere estas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Frase 1. Desculpa, gente. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante o ano. Vamos pensar assim. Se a cada mês eu deposito mais dinheiro, a quantidade que eu vou ter no final do ano é um valor grande. Se em cada mês eu deposito menos dinheiro, a quantidade que eu vou ter no final do ano é uma quantidade menor. Então, como mais dinheiro depositado indica que eu vou ter mais valor poupado, menos dinheiro depositado significa que eu vou ter menos valor poupado, nós temos então aqui uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumento um, aumento o outro. Se eu diminuo um, eu diminuo o outro. Frase 2. A altura de um prédio em construção é em metros e o número de operários que trabalham na obra. Aí, gente, a altura do prédio não depende do número de operários. Se eu tiver um operário trabalhando, ou 5, ou 10, a altura não vai modificar nada nisso aí. Se eu fosse comparar o número de operários, o tempo gasto, já é outra história. Mas a altura não vai alterar nada para ninguém. Então, aqui a gente não tem nenhuma dos dois tipos de proporcionalidade de acordo com o que o exercício pediu, tá? Frase 3. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Pensa comigo. Se a gente pegar um mapa e for olhar a distância entre Andradas e São Paulo, no mapa, e se a gente for comparar a distância, por exemplo, entre Andradas e uma cidade lá da Europa, que é bem distante. No mapa, de Andradas até São Paulo é uma distância pequena. E no mapa, a distância entre Andradas e a Europa é uma distância grande. Então, significa o quê? Andradas até São Paulo, na realidade, é uma distância. Andradas até a Europa, de verdade, é uma distância muito grande. Ou seja, se eu tenho um desenho pequeno no mapa, na realidade eu tenho uma distância pequena. Se eu tenho uma distância grande no mapa, na realidade eu tenho uma distância grande também. Então, como um aumenta, o outro aumenta a distância no mapa, aumenta a distância na realidade, nós temos novamente grandezas diretamente proporcionais. E nessa número 4, o número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Então, é assim. Se eu pegar um quadrado bem pequenininho, eu vou precisar de um monte de quadrado para conseguir completar um quadrado grandão. Já se eu pegar um quadrado maior, eu vou precisar de menos quadrados, não é? Porque o quadrado maior se encaixa melhor e não vai sobrar tanto espaço em branco. Então, se a área do quadrado pequenininho é grande, eu vou precisar de menos quadrados. Se eu tiver um quadrado pequenininho, eu vou precisar de mais quadrados. Tá percebendo que um diminui, o outro aumenta? Ou se um aumenta, o outro diminui? Então, quando acontece isso, a gente chama de grandezas inversamente proporcionais, porque elas são inversas nesse crescimento. Qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? Então, a partir da leitura e a interpretação que a gente fez de cada situação problema, a gente observou que são grandezas inversamente proporcionais na frase número 4.